mundo sem cristianismo, né? Vamos ver aqui hoje, seguindo a leitura e a análise, não é, de uma pesquisa científica, não é, que explica sobre o nosso comportamento evangélico, cristão, em relação a Hitler. Que crime nós cometemos. Que crime nós cometemos. Tá bom? Muito bem. Olha aqui, deixa eu chamar a atenção aqui dessas conclusões. São 4 conclusões. A primeira conclusão é: toda religião é neutra, inclusive o cristianismo. Toda religião é neutra. Nem é ruim, nem é boa. Toda religião. Tá? Segundo, as religiões são formadas por trigo e por joio. O trigo, ele pega a religião neutra, usa para se abençoar e usa para abençoar as pessoas. O joio não. O joio pega a religião que é neutra, para se prejudicar, ele se prejudica, ele adoece e prejudicar os outros. Entendeu? Então ele pega o neutro e usa contra si e contra os outros. Então não é culpa da religião, né? Por exemplo, a religião é um ópio. Não, a religião não é ópio. O joio é que pega a religião, tá? E manipula para que ela seja um ópio para a sociedade. Entendeu? A verdadeira causa das guerras, né? A verdadeira causa das aflições no mundo, a Bíblia diz que o amor à ganância, o amor ao dinheiro, o capitalismo, tá? O amor ao lucro, o amor ao ajuntamento de riquezas. Porque para eu enricar, eu preciso tirar de você. Entendeu? Então, este é a causa de todos os males, essa ganância. E a alienação é um instrumento que a ganância usa para nos enganar. Então, é uma alienação assim. A orientação do marketing é assim: olha, o seu amigo, ele fala assim, olha, o seu amigo é quem lhe explora, é quem diz que está lhe dando emprego, mas ele não dá emprego, ele lhe faz uma armadilha para poder explorar você, porque ele quer enricar em cima do seu trabalho. Então isso é uma armadilha, não é emprego. Ele não está dando, entendeu? Ele está criando mecanismos para lhe explorar. Agora, esse é seu amigo. O seu inimigo é aquele que quer tirar você dessa situação. É aquele que não quer ver você explorado. É aquele que está lutando por você para que o seu explorador, pelo menos, explore você menos. Menos. É isso que o marketing faz. O seu amigo é o explorador. O seu inimigo é quem está lhe defendendo. Entendeu? Então é assim que funciona. Então vamos ver aqui o que é que o estudo hoje nos fala, né? Nos lembra aqui sobre essa situação. O que é isso aqui? Muito bem. Então está aqui, ele está aqui embaixo e a gente vai chamar a atenção agora. O grupo religioso, esse é o primeiro capítulo do estudo. O grupo religioso Testemunhas de Jeová. Por que Testemunhas de Jeová? Porque quem fez essa pesquisa, né, foi um testemunha de Jeová. Então ele está mostrando como a sua religião, como o seu grupo religioso, tá, sofreu nas mãos de Hitler. Ele está justificando isso. A gente vai aproveitar essa situação para conhecer exatamente o panorama daquela época. Tá? Então vamos ver aqui, né, ele fala aqui o ponto 1.1, a origem dos grupos, a origem do grupo, Testemunhas de Jeová, e primeiras doutrinas. Nisto, a gente vai falar primeiro sobre aqui o cristianismo até o século XIX. Vamos ver aqui o que é que ele nos lembra sobre isso. Primeiro, o cristianismo cuja semente foram lançadas no início do primeiro século, né, da nossa era, foi uma força organizadora do mundo ocidental, de extrema importância durante cerca de 1.500 anos. Tá? Até o ano 1500, então o cristianismo foi, de uma maneira direta e indireta, foi quem esteve dominando o mundo. Aqui fala da questão organizadora,
mas também tem o lado negativo. Foi quem também, na força, né, terminou atrasando também, prejudicando o desenvolvimento da sociedade nesse período, tá bom? Então, há o lado positivo e há o lado negativo, né? E a gente não pode esconder o sol com peneira, né? Porque o lado negativo muitas vezes foi mais forte do que o lado positivo de tudo isso. Segundo, a partir do final do século XVI, com o Renascimento, porém, esse mundo começou a encontrar novas fontes de inspiração para si no ideal do progresso, né? A partir de 1500 em diante, então o mundo já começou a se descobrir mais, a perceber novas fontes para o seu desenvolvimento. 3. A fé na razão e na capacidade de compreensão do homem em sua responsabilidade pelo seu próprio destino passaram a nortear os desenvolvimentos sociais que encontraram nos ideais iluministas, né, o iluminismo e a Revolução Francesa, alguma de suas expressões mais eloquentes. Então, esses dois eventos ajudaram muito ao mundo se libertar do domínio religioso e poder, então, né, ficar livre e, então, desenvolver-se com muito mais rapidez e tranquilidade. 4. Esses desenvolvimentos situam-se na origem de muitos dos acontecimentos do século XIX. Então, vai culminar no século XIX, né? Esse desenvolvimento, essa vontade de ter novos conhecimentos. A humanidade entrava no período do maior desenvolvimento da manufatura, dos transportes rápidos e dos meios de comunicação de toda a história. O aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt, né, 1736 a 1819, no final do século anterior, contribuiu decisivamente para o avanço da Revolução Industrial, que, por sua vez, ocasionou profundas transformações sociais. Entre outras, a migração da população campesina para as metrópoles e o surgimento do fenômeno multidão, né? Aquele aglomerado de gente que saiu do campo, das fazendas, etc., e foram se concentrar na cidade. O capitalismo, né? Não queremos ganhar pouco, queremos ganhar muito, porque está sendo dito que só é feliz quem ganha muito. Então, não queremos ficar no campo, nós queremos ir para ganhar muito, muito dinheiro lá na cidade. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Tá bom? Então vamos ver. A locomotiva a vapor levou à expansão das ferrovias que passaram a cruzar países e continentes, né? Lá na Europa. O telefone, 1876, o fonógrafo, 1877, a luz elétrica, 1879, e o linotipo, 1884, vieram a juntar-se ao exército de invenções que pareciam colocar nas mãos do homem a completa responsabilidade do seu destino, né? Então, uma em cima da outra, as invenções foram surgindo e transformando, né, o mundo. Nosso ambiente, a religião, esteve no centro das investigações. Nesse ambiente, a religião esteve no centro das investigações dos fundamentos da sociologia, contemporâneos a esse desenvolvimento. Augusto Comte, 1798 a 1857, o pai do positivismo, propunha
que a ciência e a ordem eram os fatores determinantes para o avanço sociocultural e econômico em detrimento da religião, a qual ele relegava a uma fase pré-modernista da sociedade. Então, a religião passou a ter menos importância, não é, diante desses desenvolvimentos, segundo o positivismo de Augusto Comte, né? Em seu conceito, a história da humanidade pode ser dividida em 3 estados progressivos, na ideia de Augusto Comte, né? Então, a humanidade, a história dela, seria dividida em 3 momentos específicos. O primeiro é o teológico, o segundo é o metafísico e o terceiro é o positivo. A religião seria uma característica ligada ao primeiro estado da humanidade e seria inteiramente superada na sociedade futura e moderna, né? Porque era a ideia de que religião era algo muito místico, é algo muito esotérico. Então, isso é o primeiro momento da humanidade, né? E isso seria superado no correr da história. Émile Durkheim, 1858 a 1917, buscando analisar a essência do sentimento religioso, por um lado, entende que a ciência contesta a posição da religião como detentora da autoridade sobre a produção do conhecimento. Porque a religião dizia, não, todo mundo só pode pensar como a gente pensa. Todo mundo tem que crer no que a gente crê. Era assim na Idade Média. Então ele vem dizendo que não, a religião não tem esse poder, não tem essa, né, não pode ficar detendo tudo desse jeito. Cadê? Como detentora da autoridade sobre a produção do conhecimento. Mas, por outro lado, não pode impedir que os homens atuem sob a autoridade de uma fé religiosa, já que o aspecto sagrado para ele é inerente à índole humana, que não pode amar e honrar conjuntamente nada além dele próprio, né, do próprio ser humano, tá? 15. Conforme explica Silas Guerreiro, em 2013, no livro dele, né? Este sentimento religioso, porém, vem da ideia do sagrado em oposição ao profano, e não do reconhecimento da presença de seres espirituais ou sobrenaturais, conforme postulado por Edward B. Tyler. Durkheim vê, portanto, a religião puramente como uma construção social, em que as religiões tradicionais teriam seu papel normativo corroído pelo crescente individualismo. Conforme explica, se a religião engendrou tudo o que há de essencial na sociedade, é que a ideia da sociedade é a alma da religião. 18. As forças religiosas são, portanto, forças humanas, forças morais, segundo, né, o Durkheim. Weber, por sua vez, também um sociólogo, busca demonstrar em sua obra que o protestantismo, em suas principais derivações, a saber, o calvinismo, o pietismo, o metodismo e as seitas anabatistas, repetiam, em maior ou menor grau, o discurso do espírito capitalista. Foi em cima, foi exatamente isso. Para cuja definição ele utiliza do discurso de Benjamin Franklin, em Retrato da Cultura Americana. Assim, em sua leitura, a religião teria um papel fundamentalmente utilitário, o qual, junto com o avanço da ciência, resultaria em seu desencadeamento e perda de seu valor cultural.
É certo que esses conceitos seriam ampliados e aprofundados, mas são citados muito sumariamente aqui para contextualizar sociologicamente o surgimento do grupo em estudo. No caso, ele está dizendo o seguinte: tudo isso tem dado justificativa para que surja os testemunhos de Jeová, né? Diante de toda essa confusão e essa briga, né, entre o social e a religião, pelo menos na cabeça dos pensadores. No âmbito político e econômico, o marxismo contribuía com a confirmação dessa tendência de considerar a religião como um fenômeno obsoleto, incompatível com a sociedade, voltadas para o progresso econômico e social. De modo muito consistente com esse contexto, foi em 1848 que Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista, preparando um rompimento da dominação burguesa capitalista, para eles apoiada e alienada pela religião. Realmente é verdade, né? Toda aquela sociedade, o protestantismo abraçou o capitalismo e deu toda a margem para que o capitalismo se tornasse o inferno que foi. Tá? 24. É nessa abordagem que se insere a metáfora da religião como ópio do povo. Declaração que consta em sua crítica da filosofia do direito de Engels, de 1844. É desse período também a publicação da obra A Origem das Espécies, 1859, de Charles Darwin, 1809 a 1882, que influenciou profundamente o ambiente científico e religioso da época, como mais um elemento a afastar o homem da necessidade do divino e a secularizar as igrejas tradicionais. Então, tudo isso está acontecendo ali no século XIX. Né? Então, ele está dizendo que todas essas coisas estavam justificando o aparecimento, né, dos testemunhas de Jeová. É um ponto de vista dele dentro desse estudo. Na verdade, o estudo está correto. Né? A religião não só dominou, né, na Idade Média, mas ela criou dificuldades para o desenvolvimento, né, em geral, mas agora está sendo como que combatida, né, para que ela possa ir para o lugar dela. Existe o lugar da religião, e existe o lugar da ciência, e existe o lugar da sociedade. Cada um tem seu canto. Todos podem aprender com todos, mas ninguém pode impor ao outro o seu ponto de vista. Né? Porque até quando a religião impõe sobre a ciência, ela está negando Deus. Porque Deus deu a nós, os seres humanos, a capacidade de questionar, né? Nos deu a capacidade de pesquisar, de duvidar, né? De buscar a verdade. E isso é papel da ciência. Entendeu? Então, quando a religião quer segurar isso, ela está negando o próprio Deus. Tá? Negando o próprio Senhor Deus. Ok?